Nossa mensagem de hoje vem de Isaías 33, 22 e diz o seguinte: Pois o Senhor é nosso juiz, nosso comandante e nosso rei. Ele nos livrará. Tem gente que não gosta quando em alguns momentos na Bíblia Deus é descrito como nosso pai, um pai celestial. Eu entendo um pouquinho disso porque tem gente que tem experiências ruins com o pai. Tem gente que não tem gente que pode ter sofrido com seu pai. E por causa disso, ouvir isso, né, de que Deus é o nosso pai, acaba sendo uma associação ruim, porque na cabeça daquela pessoa, pai não é uma coisa boa. Mas a palavra de Deus nos diz que o Senhor é muito mais do que isso. O Senhor é muito mais do que nosso Pai Celestial. Se a gente parar para pensar, se não fosse por Deus, nós nem vivos estaríamos. Ele nos deu a vida. Então, de uma certa maneira, ele é meio que nossa mãe também. Até porque se a gente parar para pensar, esse negócio de homem e mulher é nós, seres humanos, criação de Deus. O Senhor está acima de nós, né? Então, a gente fica imaginando, ai, Deus, ele, né? Como se Deus fosse um masculino, como se ele fosse um homem, um ser humano. Mas ele não é, Deus é espírito. Então, Deus é muito mais do que essa imagem que a gente tem na cabeça do que um pai. E esse texto de hoje fala isso. Fala que Deus é nosso rei, nosso libertador, nosso comandante, nosso juiz. E todas essas imagens eram imagens muito poderosas para o povo de Israel que estava ouvindo essa mensagem. Eram mensagens que faziam parte da história, da construção de Israel como nação. Para eles, essas palavras não são só palavras, rei, libertador. Significava uma coisa, era uma coisa importante, era uma coisa histórica. Quando Israel era um povo escravo lá no Egito, um libertador tirou eles de lá, um enviado de Deus libertou eles de lá. Moisés tira o povo de Israel da escravidão e leva até a porta ali da terra prometida, onde Josué assume também como um libertador, também como um comandante de guerra e leva eles nessa batalha, nessa conquista que eles iam ter. Então, quando nós vemos a Bíblia falando que Deus é libertador, Deus é o nosso comandante, são essas imagens que o povo de Israel está se lembrando também. Do grande Moisés que libertou o povo de Israel do Egito, de Josué que guiou eles pela conquista da terra prometida, um grande guerreiro. No livro de Juízes a gente vê a história de Israel sendo contada como um ciclo. O povo se afastou de Deus, caía na idolatria, e aí eles sofriam por causa disso, e aí eles pediam a ajuda de Deus, e Deus enviava um juiz, um libertador, para tirar eles dessa escravidão do pecado, para tirar eles dessa idolatria e trazer eles de volta para o caminho certo. E assim eles voltavam para Deus. Então o Senhor é nosso libertador. Ele faz esse papel na nossa vida também. Quando Israel se torna uma nação, eles chegam e falam: Deus, nós queremos ter um rei. E isso foi mal visto. Por quê? Porque eles já tinham um rei. O Senhor era um rei deles. O Senhor era que mandava naquela nação. E era assim que deveria ser. Mas eles olhavam para as outras nações e viam reis sentados em tronos, talvez reis que iam para a batalha, e falavam: a gente quer ter o que eles têm. Mas eles já tinham. O Senhor é o nosso rei. Ele é o nosso Senhor. Ele nos guarda. Ele vai adiante de nós em batalha. Ele nos protege. Ele nos liberta. E Ele está governando sobre nós com paz e amor. E quando uma injustiça acontece, você vai atrás dos seus direitos. Você vai atrás do que é o correto. Naquela época, às vezes eles iam diante do rei pedir que o rei decidisse alguma coisa. Salomão, por exemplo, um homem muito sábio, vivia decidindo o que seria considerado certo e errado, o que seria a lei, como que as coisas seriam feitas, como que as coisas seriam divididas. E Deus deu sabedoria para ele fazer isso. E a Bíblia diz que o Senhor é nosso juiz. E às vezes nós temos que ir a um tribunal, a um juiz, para buscar justiça, para buscar os direitos, para buscar aquilo que é correto, para que alguém ali possa, alguém que tem poder, possa olhar para nós e falar: você está certo, a justiça vai ser feita. E isso é só um juiz ser humano, um juiz normal, um juiz de tribunal. Deus é o nosso juiz, Ele está do nosso lado. Está vendo como Deus é maravilhoso, como tudo que Deus faz é fantástico? Ele nos criou, Ele cuida de nós a cada dia, lembre-se disso. E no momento que vier a dificuldade, lembre-se que Deus também é o seu libertador.
E no momento da injustiça, lembre-se que Deus é juiz e Ele vai fazer a justiça na sua vida. Lembre-se de tudo aquilo que Deus já fez por você e Ele ainda vai fazer muito mais na sua vida. Nosso Senhor é poderoso, é o nosso Rei. E se você faz parte do povo de Deus, se você já aceitou o Senhor como seu Salvador, você tem essa certeza de saber que Deus está cuidando de você. Se você ainda não fez isso, fale com o Senhor. Entre em seu quarto, ore, busque a Deus, se entregue ao Senhor de coração. Ele está de braços abertos, porque Deus também é o Pai que ama, é a mãe que cria e que cuida, é o nosso juiz que nos traz a justiça, mas também é o nosso libertador e também é o nosso comandante. Deus é tudo na nossa vida e Ele quer ser na sua vida também. Um bom dia para você, fique com Deus e fique na paz. Até a próxima.